Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de dois assuntos muito relevantes. O primeiro é sucessão familiar e o segundo é de irrigação. Você consegue imaginar como que é plantar sem ter controle da água e do abastecimento dessa água na sua lavoura? Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar sobre esse assunto hoje, eu recebo aqui a Sandra Campos. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Catherine. Obrigada aí pelo convite. É uma honra a gente participar dessa conversa. Estou muito feliz também que eu trouxe o meu pai para poder falar sobre isso. E estou muito feliz. Vamos conversar. Que legal. A Sandra, que é administradora, e também o Alessandro, que é um dos sócios fundadores da Rural Top. Seja muito bem-vindo, Alessandro. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí e ver se a gente consegue contribuir. Que legal. Além dessa sintonia de estar todo mundo aqui na paleta de verde, né? Eu achei muito legal. A gente teve a oportunidade de tomar um cafezinho aqui, conhecer um pouco mais da história de vocês. E, Alessandro, acho que eu queria começar justamente pela história. Por que um mineiro veio parar em Brasília e o que te trouxe aqui para o Quadradinho? Eu repeti a história do Celino. Eu, como comentei com vocês antes, eu sou de Ayuruoca, no sul de Minas, né? Uma cidade pequena, lá de 6 mil habitantes. E com 15 anos de idade saí para fazer o colégio agrícola em Machado, né? Na Escola Agrotécnica Federal de Machado. E depois fui para a faculdade em Lavras, para a Universidade Federal de Lavras, onde me formei em agronomia, né? E fui convidado, logo após a formatura, que está completando agora 30 anos, né? Vim trabalhar numa revenda que foi muito importante aqui na região, chamada Solo e Água, né? Na época, apesar de ser um recém-formado, eu vim para desenvolver o lado água da Solo e Água, né? E iniciava isso aqui o trabalho com plasticultura, com cultivo protegido, com irrigação localizada, né? E a empresa via essa oportunidade de trabalho. E para mim foi um privilégio, uma grande oportunidade de aprendizado, de crescimento, né? Vim para ficar um ano, estou completando agora 30 anos, né? E constituí família e a gente conseguiu fixar por aqui. E depois de 7 anos na Soliágua, nós, um grupo de colegas dessa empresa, fomos fundadores da Vegetal, que é uma revenda importante aqui na região, que vocês conhecem bastante. E depois de 7 anos eu resolvi buscar um outro caminho, convidei um outro colega agrônomo, Roberto Pereira, que é um amigo lá também do sul de Minas, que trabalhava já em outra revenda aqui, e nós constituímos a Rural Top, né? E a Rural Top está completando 16 anos, né? 6 anos. Tudo passa muito rápido, né? E o intuito da Rural Top era a gente atuar, né, ser mais abrangente possível, atuar com os insumos, com a parte de defensivo, de sementes, irrigação, plasticultura, né? A gente tinha todo esse portfólio. Mas devido à relação, o convívio com a parte de irrigação que eu já trazia da minha história, e com a equipe que a gente foi construindo na empresa, foi fortalecendo muito o nosso lado de irrigação. E as pessoas sempre nos enxergou como uma empresa de solução em sistemas de irrigação, né? E assim nós nos desenvolvemos. Hoje a Rural Top é uma empresa que tem no seu portfólio o pivô central, toda a parte de irrigação localizada, gotejamento, microaspersão, né? Para as mais variadas demandas, né? E aspersão, carretel. Então, nós temos, para cada caso, para cada demanda, nós temos uma solução a entregar, né? E irrigação é um negócio que envolve projeto, um bom sistema implantado, ele requer ser estudado a sua particularidade, né? Não tem muito uma receita de bolo, né? Você vai plantar uma determinada cultura, tem um pacote X quilos de adubo, tanto de semente, um pacote defensivo. Irrigação você precisa estudar e entender a real demanda de cada situação, né? Então nós temos nos preparado, né? É um desafio muito grande, né? Uma formação de equipe, realmente está preparado para atender toda essa necessidade do agricultor.
Que legal. E, ô Sandra, como é que foi você acompanhar essa evolução aí de 16 anos de empresa e também acompanhando, né, o processo do seu pai migrando de uma empresa para outra, primeiro como espectador e agora de dentro do negócio, como que é isso? Catherine, para mim era inimaginável. Eu sempre acompanhei meu pai desde pequenininha para tudo. A gente ia para cliente, eu ficava lá comendo pão de queijo, tomando café, enquanto ele ia atender o cliente, eu adorava. Desde pequena eu sempre acompanhei ele, ficava de férias escolares, ia para o campo, ia para esses atendimentos, né, externos aqui em Brasília. E eu adorava, só que eu não me via fazendo isso. Tanto que hoje eu recebo muita pergunta: por que você não fez agronomia? Mas eu sempre, desde pequena, sempre gostei dessa parte de empreendedorismo. Eu brincava com nota fiscal, vendendo os meus pijamas, assim, eu sempre gostei do lado do comércio. E nunca entendi, né? Nunca olhei para a empresa com esse olhar de vou construir minha carreira em cima disso. E aí eu me formei em administração em 2023. A gente está passando por um processo de mudança de gestão. Meu pai e o sócio dele estão ficando mais cansados, assim, né? Já estão querendo desacelerar um pouco. E aí a gente começou uma procura por um gestor, para alguém para tomar a frente da empresa. E a gente entendeu que essa pessoa estava dentro de casa, né, pai? E aí, naturalmente, eu fui sentindo a necessidade. Eu falei assim, cara, eu preciso agarrar essa oportunidade. E eu já estava insatisfeita na oportunidade que eu estava. Eu trabalhava home office, eu sou uma pessoa muito do contato, do relacionamento. E aí eu fui ajudando eles em algumas demandas. Eu comecei com gestão de pessoas, depois marketing. E aí teve um dia que eu, aos prantos, falei, eu não aguento mais dividir as minhas duas vidas, eu quero entrar para dentro da empresa. E aí conversei com ele, com o sócio dele, e aqui estamos. Que legal. Alessandra, eu imagino que foi uma felicidade e também uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu penso que é mais fácil você ser chefe, né? E você preparar um colaborador para ser seu sucessor do que a própria filha. Tem mais cobrança também, né? Como que foi esse processo? É muito difícil você contratar alguém que você não pode demitir, né? Não posso, mas é complicado. Na verdade, assim, ó, é uma cultura que eu trago desde a outra empresa que eu fui sócio, né? A gente sempre teve uma resistência muito grande de trazer parentes para dentro do negócio. Ainda mais quando é uma sociedade, né? Porque a gente viu isso em outros negócios que a gente participou, com outras experiências, a dificuldade. Porque a partir do momento que eu trago alguém, você é minha sócia, você também tem o direito de trazer alguém lá da sua família, né? Mas isso foi um amadurecimento, a gente sempre foi muito resistente, eu e o Roberto, a gente sempre conversou sobre isso. E a Sandra, após o termo da faculdade, ela nesse trabalho que ela tinha, ela paralelamente, ela prestou muito bom serviço para a gente, né? Na parte de recrutamento, na parte de marketing, ela vinha nos ajudando, sempre o meu sócio requisitando, né? Eu sempre procurei ter uma posição um pouco mais passiva nessa questão para a gente não realmente não se complicar. E foi amadurecendo. E aí um dia ele me abordou, Sandra, a pessoa que tem que vir para cá é a Sandra. Falei, você que está falando. Aí já é diferente. A iniciativa, né? Não partiu de você, mas você já tinha reconhecido que ela tinha o lógico, perfil. Eu já tinha reconhecido, mas eu também sempre achei importante que ela caminhasse um pouco e vivesse outras experiências. Que eu tenho certeza que ela não viria com o mesmo vigor que ela veio. A partir do momento que ela viveu em outros ambientes, problemas de relacionamento internos de empresa, até de desrespeito com funcionário, experiências diversas, isso enriqueceu muito a pós-faculdade dela, né? Então, o amadurecimento ele foi natural, né? Eu, como um bom mineiro, eu não tenho muita pressa, assim. Eu acho que a gente tem que estar sempre caminhando, né? Caminhando constantemente. E as coisas, quando é para ser, vão acontecer, né? Eu tinha no meu coração uma expectativa, quem sabe, né? Eu sou pai de 2 filhas, eu, graças a Deus, sou muito abençoado, porque eu nunca instituí nas meninas o gosto pelo campo, o gosto pelo negócio que a gente tem, né?
elas andaram junto e na caminhada junto tomou esse sentido, né? Então, por outro lado, é uma responsabilidade, como você colocou, eu tenho que apoiá-la, né? Eu acho que a gente não pode deixar a batata fritando na mão deles, né? A gente, pela história que a gente tem como responsabilidade de estar acompanhando. O objetivo, é claro, a gente tem que ser muito claro, será que mais 5, mais 10 anos, quanto tempo, né? A gente é passageiro, né? E o meu maior objetivo de vida, assim, que a empresa ela fique, né, que ela perdure, né, que ela sirva por várias gerações, atender várias pessoas, empregar vários outros, né, e ela ter sua importância social. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, né? Muito porque pelo apoio do meu sócio também, que foi uma pessoa, hoje, na verdade, ela trata muito mais com ele do que comigo, né? Todos os assuntos, principalmente voltado à questão de gestão, eu estou mais na parte técnica, na parte comercial, né? Então, hoje eu estou muito tranquilo com relação a isso aí. Que legal. E para você, Sandra, qual foi a maior responsabilidade quando você entrou? Eu imagino que você sentiu também esse peso, né? Eu acho que é uma dupla confiança, primeiro do seu pai e depois do sócio dele. Então, querendo ou não, você teve uma pressão grande também nesse início, né? Eu acho que a responsabilidade, assim, primeiro que o olhar de ser filho do dono, muitas pessoas enxergam como, é um privilégio, claro que é um privilégio, a gente tem, eu tenho abertura com eles de várias coisas que eu sei que se não fosse meu pai, talvez eu não teria, mas eu carrego uma responsabilidade de cumprir o que eles esperam de mim. Então, eu olhar para as pessoas com cuidado, ter uma boa gestão de pessoas, ser muito justa, porque a gente tem esse medo, né, de, poxa, eu estou entrando no negócio do meu pai, ele demorou 16 anos para construir, eu estou com uma autonomia na mão, eu não posso usar isso de forma incorreta. Então, acho que essa responsabilidade pesou muito para mim. De tentar tomar as decisões da forma mais justa possível e de forma que as pessoas me enxergassem construindo um legado da empresa, e não só porque eu fiz administração e sou filha do Alessandro, entendeu? Então, eu sempre tentei construir o meu trabalho dentro da empresa desde o início, nessa vertente. Que legal. E como tem sido, assim, há às vezes um choque de cultura também, né? Porque eu imagino que, como você falou, você tem 30 anos de experiência, já passou por outras empresas, né? Tem um projeto, um processo concluído, mas, da mesma forma, bate aquele cansacinho, né? Tá dando certo, tanto tempo, vamos continuar fazendo assim. Aí chega a Sandra com toda essa energia. Aí os cabelos brancos ficam loucos. Como tem sido esse diálogo, assim? Tem sido muito saudável, né? Muito melhor do que eu esperava, né? Mesmo porque o amadurecimento te traz o entendimento que você tem que comungar com essa nova geração, com essa nova situação, né? A gente tem lá os nossos divergências, assim, mas muito saudáveis, né? Dentro do campo de buscar realmente a melhor solução. Assim, o dia a dia, eu não tenho que clamar, né? Eu acho que a gente tem uma relação realmente muito, muito tranquila. E eu tenho procurado, tanto que eu estou aqui hoje, né? Atendendo a um pedido da Sandra. São coisas que eu não faria de forma alguma, né? Então, eu tenho procurado me abrir mais a essas novas situações, a entender que o formato que nos trouxe até aqui hoje não será o mesmo que será levado amanhã à empresa, né? Você tem que buscar novas ferramentas, novas formas de gestão e até mesmo os nossos clientes, eles também envelheceram como a gente. Tem uma nova geração de clientes aí que tem um novo formato, é uma nova abordagem, né? E eu procuro enriquecer, de trazer essa vivência de 30 anos, que realmente é um patrimônio que a gente tem, né? Eu acho que ele contribui, né? Mas com maturidade para aceitar que realmente tem que abrir as portas. E eu fico muito feliz
com a participação da Sandra, que eu vejo esse movimento feminino muito forte no nosso segmento, né? Muito forte, não só na parte de revendas e de empresas que prestam serviço para o agro, mas dentro das fazendas, né? Hoje a gente trata com clientes mulheres muito mais que nós tratamos no passado. Eu acredito que há 30 anos atrás não tinha nenhuma mulher cliente, né? Então, isso a gente tem que estar aberto para essa nova situação, tá? Eu acho interessante isso que você falou, porque, como você disse, como você também foi criando experiência e envelhecendo, os seus clientes também. E eles também estão com os filhos chegando para fazer esse atendimento, né? Você também tem observado isso, Sandra, essa necessidade de talvez ajuste de linguagem, de atendimento com esse novo cliente? Sim, inclusive um dos meus medos ao entrar no negócio era isso. Cara, meu pai construiu uma rede de relacionamento por 30 anos. Como que eu agora vou entrar com essa nova linguagem para poder manter essa carteira de clientes e tudo mais? E aí eu entrei num grupo da Agropim, que eu não sei se você conhece, e aí eu criei relacionamento com várias mulheres que estão passando pelo mesmo processo que eu. E, curiosamente, os pais de alguma dessas meninas são clientes do meu pai. Então, naturalmente, a gente vai conseguindo conquistar o nosso espaço de forma que a gente nem percebe que isso era uma insegurança. Então, eu consigo me conectar com as meninas, eu consigo me conectar com o pessoal que também é da minha idade e está passando pelo mesmo processo, e isso vai trazendo uma tranquilidade, porque a gente percebe que esse bastão está sendo passado para outras gerações da mesma forma que está acontecendo comigo. Então, isso vai me deixando um pouco mais tranquila também. Que legal. E teve alguma mudança, ajuste ou tecnologia que você trouxe e foi mais difícil de implementar até agora? Cara, lá na loja é assim, eles falam, Sandrinha, você pode fazer o que você quiser, contanto que você lidere essa mudança, não venha trazer mais ajustes. Então, assim, eu fui implementando, antes era difícil ter uma reunião por semana, aí foi colocando uma reunião por mês. Aí agora é religioso ter essa reunião de gestão por mês. Aí depois veio a reunião da irrigação. Toda segunda-feira, religiosamente, a gente tem que ter reunião da irrigação. No começo, era... Como assim? A gente precisa ir para o campo, precisa resolver tal coisa e tal. Eu falei, gente, mas é só 15 minutos que a gente vai se reunir para poder ajustar as demandas. E aí, hoje... Ninguém mais nem sente que precisa fazer isso. É tão natural. Mas isso, desde o início, eles nunca me podaram. Eles sempre falaram, você pode colocar o que você quiser fazer em prática. Meu pai e o sócio dele, o Roberto, sempre apoiaram. Mas você precisa liderar isso. E aí que vem a dificuldade, né? Mas com o tempo a gente vai se ajustando e vai conseguindo colocar isso, essas ações em prática. Que legal. E você acha que realmente essas reuniões têm influenciado no dia a dia? Mas muito, né? Muito. Na verdade, a gente sabotava muitas reuniões, né? Na verdade, tinha uma agenda pré-estabelecida, mas, nossa, estamos num período crítico, segunda-feira, 5 da manhã, já tem que estar viajando para uma região tal, para outro, para atender um produtor que vai plantar, nós temos que entregar o sistema de irrigação. E, na verdade, essa correria, no final, ela se perdia e em detrimento de uma boa reunião, que você pode ter uma estratégia, né, se organizar, de ter uma comunicação melhor da equipe, né? Então, passamos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, ter essa reunião para falar do que fizemos semana passada, dos problemas que estão ocorrendo e do que nós temos de demanda para essa próxima semana, né? E aproximou mais a equipe e tudo interage mais. E temos outras reuniões, né? Na parte de gestão, na parte comercial. Então, sem dúvida, né? A parte de comunicação da Rural Top teve uma mudança drástica, né? Criação de grupos de WhatsApp especificamente para cada equipe de cada setor, para cada assunto, né? E a motivação, a participação da equipe, sem dúvida, teve uma mudança considerável, né? Considerável. Interessante isso, porque às vezes a gente está tão dentro do negócio que a gente não percebe, né? É importante vir alguém com um olhar de fora para dar essa oxigenada mesmo, né? Na verdade, eu falo isso para meus sócios, nós somos formados para ser engenheiro agrônomo de campo, né?
Nos formamos há 30 anos atrás. Alguns colegas meus são da Embrapa, são professores universitários, se prepararam para isso, mas ninguém falava na minha época em gestão, né? Então não fomos preparados para ser donos de empresa, para gerir pessoas, né? Para ver doença de planta, tem que definir adubação, tem que irrigar, esse era o intuito, né? E aí quando você está nesse meio que a responsabilidade de gestão, os seus liderados têm essa expectativa que você vai gerir, você também é um deles, né? Você está também na parte de resolução de problema todo dia, tá igual um bombeiro, né? E a vinda de uma pessoa profissional não contaminada pela área técnica, ela especificamente com o intuito de gerir, ela tem uma visão de fora diferente e traz uma oxigenação na empresa também muito importante. A gente acredita hoje muito mais que quem gerir bem vai ter mais sucesso do que quem for bem tecnicamente no campo, né? Principalmente porque hoje eu acho que um dos maiores gargalos de todas as empresas é a gestão de pessoas, né? E hoje, qual que é o tamanho da empresa e como que você faz para tentar entender qual é o desafio de cada setor, setorizar e organizar esse time? Catherine, hoje a gente está com 16 funcionários. Desde que eu entrei, a gente teve uma mudança de time muito grande e isso é muito notório, assim, a gente percebe que a cultura da empresa está mudando. A partir do momento que a gente começou a implementar novas regras, colocar novos processos também, essa questão, por exemplo, das reuniões, enfim, a gente está sentindo o time muito mais entrosado, e eu falo que é um processo que a gente tem que construir dia a dia. Quando a gente percebe que alguma atitude de algum funcionário ou alguma atitude da gestão não foi o que a gente acredita que deve ser o ideal para a cultura da empresa, a gente tem que tomar medidas certeiras ali, porque aquele miudinho de todos os dias vai influenciar na cultura da empresa. Então, o trabalho que eu tento executar desde o início é fazer entrevista, a gente fazer um processo seletivo guiado, fazer um processo de onboarding do funcionário na empresa para ele já entrar entendendo quais são as regras, o que a gente acredita, o que a empresa faz. Então, antes, quando eu entrei, a gente sentia que tinha muitos grupos separando a empresa, e eu acho que todo mundo tem que vender irrigação. Então, a gente acredita muito nisso para que todos entendam qual é o core business da empresa para a gente poder caminhar juntos. Então, o desafio da gestão de pessoas ele é muito grande, principalmente na parte de montagem, na parte técnica, mas é um desafio que a gente tenta sanar os problemas com treinamento, com a conversa mais no dia a dia, esse alinhamento entre os funcionários para que a gente tenha um time cada vez mais consolidado para atuar no nosso cliente. Legal. E me chamou a atenção, Alessandra, que você falou do planejamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que irrigação é justamente isso. Você vendeu o pivô e você vendeu a barra de irrigação, ou você vendeu, né, o equipamento e o produtor ele vai tomar a iniciativa e vai resolver. Mas, na verdade, não é bem assim, né? O processo, a gente conversa muito lá, assim, os principais projetos, os maiores projetos nossos são normalmente uma gestação de 2 anos, né? É a primeira conversa com o produtor, que ele tem um interesse, né? Depois tem todo o caminhar disso aí, outorga, energia elétrica, a infraestrutura para receber um sistema de irrigação, né? Às vezes tem áreas de solo ser preparado, ser organizado para aquilo. Culturas perenes, um ano e meio de encomenda de muda, né? Então, é uma conversa de pelo menos 2 anos, né, de antecedência. Projeto, anteprojeto, levantamento, plano altimétrico, e faz um pré-projeto, um pré-orçamento, o produtor dá a opinião dele, às vezes tem um consultor que dá a sua opinião, olha, precisamos de uma lâmina de irrigação maior, porque vai plantar cebola, porque vai plantar alho, ou porque vai ser milho, porque vai ser feijão. Você tem que entender a real demanda daquele agricultor para você elaborar um bom projeto, para ali virar depois uma proposta comercial e a gente ir para a execução. Aí na execução você tem tempo da indústria, de preparo de equipamento, né?
toda a parte de logística e a infraestrutura da fazenda para ser pronta para receber esse projeto, casas de bombas, represa, abertura de vala para colocação de adutora. Então, existe um trabalho paralelo muito grande até aquele equipamento ele estar em funcionamento, né? Ainda bem que, como você falou no início, como bom mineiro, você não tem pressa. Eu falo lá o seguinte, pessoal, nós temos que fechar e tal. Eu falei, nós temos que ter, são várias propostas em conversa, que aí você monta uma carteira que vai sendo executada, né? O que não pode é deixar de estar sempre trazendo uma nova demanda, né? Se você todo dia está recebendo uma nova demanda, construindo um novo contato, lá daqui a 2 anos, isso aqui vai ser real, né? Então, essa é realmente um trabalho de paciência. A gente vive, como falei de irrigação, ela é um investimento pesado, né? Projeto que envolve, e além de investimento, depende de todos os outros fatores que eu coloquei, que é fatores governamentais, de liberação de outorga, de uma concessionária de energia para te liberar a potência necessária, né? Então, precisa realmente ter paciência e ter captação sempre de novas alternativas, né? E meu pai sempre falou, assim, desde pequenininho eu escuto isso também. Irrigação, cada projeto é um filho que você coloca no mundo. Então, assim, você tem que cuidar, o produtor está colocando todo esse investimento na sua mão e a gente precisa ter a responsabilidade de cuidar daquele projeto. Então, a gente tem projetos aí que foram montados há 5 anos, o produtor ligou desesperado, a gente precisa atender aquilo ali com prontidão, porque senão ele, ainda mais agora na seca, Alessandro, corre aqui que as minhas mudas estão morrendo, eu preciso de água. Então, assim, qualquer problemazinho que tem na irrigação, a gente precisa estar pronto para atender, porque é um produto, é um serviço que a gente vende de alta responsabilidade. Então, existe essa manutenção contínua também. Sim, a gente presta esse serviço para projetos vendidos pela Rural Top. Então, a gente está sempre aí tendo que fazer manutenção de sistema e tudo mais. Que legal. E agora você está 1 ano e meio na empresa, 1 ano e meio. Oficialmente. Oficialmente. Teve 1 ano e meio, mais ou menos, que ainda não estava lá, né? Foi 1 ano que eu ajudava na parte de recrutamento. Então, fazia entrevista e tudo mais. Aí, em dezembro de 2023, eu comecei a trabalhar mais na loja, assim, né? Ajudar em algumas demandas. E aí, em abril do ano passado, eu entrei com tudo para Rural Top mesmo. E aí você já tinha essa experiência, como você disse, de ouvir o seu pai falando sobre irrigação, mas como que é na prática entrar dentro do processo e entender de fato do que você está vendendo? Uma loucura, Catherine. Eu acho que esse foi o meu maior medo, assim, no início, porque eu falo, gente, eu entendo um pouco de administração, e aí todo dia eu ainda preciso aprender mais. Irrigação, que é um novo mundo. Entender sobre as culturas, sobre os sistemas. A gente tem um estoque de quase 5.000 SKUs, então são muitos itens para eu poder ter conhecimento, mas graças a Deus eu tenho um time que me apoia muito. Eu vou para o campo com os meninos, com o projetista, com o pessoal de vendas, com os montadores. Vou para o campo, eles me ajudam, eles entendem também que é um universo muito novo para mim. E se eu não tivesse esse apoio deles, com certeza eu não estaria aqui, porque é isso também que me dá essa força para querer continuar o negócio. Porque eles me ajudam muito. Meu pai também, sempre que tem a oportunidade de ir em projeto junto, de ajudar numa resolução de problema, às vezes eles têm problema de logística, de fornecimento, eu estou sempre envolvida para entender quais são as dores e as soluções do negócio. Então você acha que o administrativo não pode ficar só no ar-condicionado? Não pode. Senão, se a gente não entender a dor do campo, eu não consigo tomar as melhores decisões dentro do ar-condicionado. Então, desde o início, eu entendi que eu precisava tá junto deles. Eu preciso estar mais, mas desde o início isso foi muito claro para mim. É interessante você falar isso, porque eu acho que uma das principais dores do administrativo é justamente essa, né? Você conhecer a realidade das pontas, porque depois, quando você entende esses problemas, é mais fácil de você procurar uma solução, né? E chegar a um consenso do time.
Não, e hoje, assim, quando eu vejo amigas minhas ou conhecidos entrando nos negócios da família, eu falo, cara, o quanto você puder participar de todos os processos e da operação, porque eu ajudo lá na gestão de pessoas, no estoque, na parte operacional, agora na parte comercial. Então, assim, quanto mais você puder absorver de todos os setores, melhores vão ser suas tomadas de decisão, porque a gente precisa ir construindo esse olhar da empresa inteira. Não adianta eu querer estar no estratégico e eu não entender quais são as dores da operação. Então, acho que isso para mim é primordial. Então lá no seu crachá deve estar escrito Sandra Severino. É para ser. Secretaria de Assuntos Aleatórios, como diz o Roberto. Isso é um ponto bastante importante que vocês estão colocando. A gente, em determinado momento, achava que a nossa empresa era 3, né? Eu falei, poxa, quem está aqui no escritório, na parte administrativa, tem que entender a dor, a logística, como que acontece no campo, né? Então, o sucesso da gestão vai ser quem conseguir com mais capacidade aproximar dessa realidade, né? E extrair disso aí a melhor forma de fazer, né? Então, esse é um desafio em todas as empresas, principalmente empresa que presta serviço, né? Porque uma coisa é vender no balcão, outra coisa é vender lá no campo, outra coisa é vender projeto, executar, entregar e atender às demandas técnicas que aquele projeto se propôs a fazer. Então, é bem complexo. Precisa que as pessoas que estão gerindo entendam e compreendam o funcionamento detalhado disso aí, né? Isso. Agora, te ouvindo falar, eu imagino que você prefere estar atendendo lá no campo, lá na ponta, né? Sempre. Não no balcão. Me sinto muito... na verdade, eu sou filho de produtor rural, né? Meu pai é um pequeno produtor de leite no sul de Minas, vem da 5ª geração que produz leite. Minha mãe professora, né? A gente tem muita gratidão pela essa história que a gente teve, né? Vim de colégio técnico, como falei, faculdade. Minha vida sempre foi no campo, né? E eu acredito que os melhores resultados para o nosso cliente e para nós é quando a gente está lá, né? Que você realmente... mais ferramentas que você tem. Hoje você tem... Gente, eu sou de um tempo que você não tinha ferramenta nenhuma. Você tinha que entrar num carro, viajar 500 quilômetros para medir um desnível do córrego ao ponto de irrigação, né? Hoje você tem o Google, você tem informação, a pessoa te faz um vídeo, mas nada disso substitui você estar lá presencialmente, né? Essas informações preliminares facilitam, então, mas você vai ser diferencial se realmente você for a campo e interpretar com mais solidez o que o agricultor está precisando. E é interessante isso que você fala, porque em 30 anos eu imagino que deve ter mudado muito as ferramentas, né? E como que você fez para se manter atual durante esse processo? Esse negócio é meio garganta abaixo, né? Você não tem muita escolha, né? Eu brinco com a minha equipe lá, ainda mais que eu cheguei numa revenda que eu não tinha ninguém como apoio, já uma pessoa com mais tempo, naquela função para cuidar de irrigação, de plasticultura. Eu pegava um ônibus aqui na rodoferroviária, ia a São Paulo, visitava uma empresa, às vezes no corredor de uma empresa a pessoa me falava algo diferente, que dava um norte. À tarde, à noite, eu pegava o ônibus em São Paulo, tomava um banho na rodoviária e ia embora. Então, para buscar novidade, tinha que ir todas as feiras, todos os eventos, palestra. Então, tudo era muito moroso, né? Hoje está tudo na mão, né? O país abriu na época, isso era 96, 97, 98, o país estava passando por uma abertura, chegando os equipamentos importados, a gente não tinha muito acesso. Hoje, essas multinacionais, essas empresas pilares da irrigação estão todos no Brasil, né? Você tem acesso aí na internet, no YouTube, todas as informações que você precisa, né? Então, a informação ficou muito mais acessível, né? As informações de campo, a gente precisava rodar realmente muito. Eu rodava 6, 7 mil km por mês, né? Medindo, puxando trena, usando equipamento para tirar desnível de área. Tinha que ser bom de cálculo, não tinha um chat GPT para jogar os dados lá. Mas hoje, inclusive hoje eu tenho assim, eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo, mas você fica tão habituado
a se virar com o que você tinha no passado, eu praticamente não uso essas ferramentas, né? Tem os aplicativos, né, que as empresas nos colocam, que facilita, você faz teste com determinado componente, se vai ser adequado para aquela situação ou não, você tem software para desenvolvimento de projeto de irrigação, facilitou muito, né? Mas não dispensa a botina jamais, né? Eu tento passar essa mensagem, né, para a nossa equipe, né, porque às vezes o pessoal os recém-formados acreditam que com tudo na mão dentro de uma sala dessa você vai resolver, e não vai, né? Se você não trouxer essa perspicaz de campo, você vai ter dificuldade. Mas é o que eu falo com eles também sempre, né? Esse agrônomo, esse profissional de vanguarda agora é esse que conseguir conciliar muito bem todas as ferramentas e as novas que vão surgir muito rápido, né? Com essa sensibilidade de atendimento ao campo. Que legal. E sabe o que eu vejo? Toda essa curiosidade que o Alessandro teve, você está tendo agora. De aprender e de estar dentro do processo e de buscar novidades. Catherine, isso desde pequena meu pai sempre ensinou. Ele fala que não, mas assim, observando você absorve isso dos pais, né? Eu e a minha irmã, a gente sempre tem interesse pelas coisas e entender desde o início até o fim. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e às vezes a gente tá voltando do campo assim, eu começo a perguntar, tipo, pai, como é que você começou a abrir área aqui em Brasília? Você chegou aqui e não conhecia ninguém. E parece tão natural. E ele, Sandrinha, uai, de porteira em porteira, eu ia lá, conversava, chegava com catálogo. Uma vez eu fui e entreguei uma bomba e o produtor veio e falou, não, mas você tem que trazer todos os componentes. Aí eu já entendi que todas as vezes que eu fosse num produtor era melhor já chegar com tudo. Então, assim, essa sensibilidade das nossas conversas vai me trazendo também um olhar para a minha realidade que eu preciso estar atenta a todos os detalhes. E isso a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Eu não vou ali abrir um livro ou prestar atenção numa aula da faculdade e vou entender isso. Eu acho que essa convivência com ele tem me ensinado bastante sobre esse senso de observar, de perceber, dos contatos com as pessoas, do que a gente precisa estar evoluindo dentro do negócio. E que oportunidade, né? Você tá tendo essa escola em tempo integral, né? Sim, não, eu brinco assim, o pessoal fala, cara, como que é trabalhar com seu pai? É difícil? E eu falo, gente, com o meu pai não é difícil, porque a gente tem muito essa sintonia. Eu sou uma pessoa mais agitada, mais ansiosa, gosto de fazer as coisas para ontem, sangue nordestino da minha mãe, e o meu pai é um mineiro mais calmo, mais tranquilo. Então, eu acho que a gente, dentro da empresa, a gente tem conciliado isso muito bem. Eu com as minhas ideias mirabolantes e ele com essa paciência e essa calma de 30 anos de estrada, tentando me ensinar que, às vezes, os caminhos, eles precisam ter um pouquinho mais de paciência para acontecer as coisas. Eu acho que isso casa muito bem. É verdade, Keto. Eu falo com elas em casa, assim, tudo passa pelo respeito. Né? A gente nos respeitando, né? Nós temos a nossa vida pessoal, vida de família, dentro da empresa nós somos funcionários da empresa, temos que nos comportar dessa forma, né? Divergências todo mundo tem, né? Forma de pensar, graças a Deus que é assim, né? Eu falo para o meu sócio, eu não podia buscar um sócio igual a mim, nem você que fosse assim, né? Então a gente tem que ter personalidades diferentes, né? Pontos fracos e fortes todo mundo tem, e citando dentro da linha do respeito, você não tem dificuldade de relacionamento nenhum, né? Então a gente consegue ter harmonia. E dentro de uma empresa que é um pré-requisito primordial é a harmonia, né? Ser um ambiente agradável de se trabalhar, de se respeitar, né? Hoje a palavra que se fala muito aí de ambiente tóxico, né? Eu não conhecia isso. Eu conhecia outras toxicidades. Isso de ambiente, não. Especificamente não. Mas essa toxicidade de ambiente, não. E realmente né? É muito ruim, né? Você ter aquela obrigação de conviver naquela situação
por muito tempo, por uma necessidade financeira ou qualquer que seja, né? Então, a gente tem que buscar hoje, e a gente vê isso em equipe, né? Os profissionais que trabalham com a gente, ou nas fazendas, ou nas empresas, a questão salarial é importante, mas hoje não é esse o principal requisito, né? Qualidade de vida, ambiente, você ter uma mente saudável, isso é muito importante, né? Então, é o que a gente busca. Que legal, que interessante. A gente acabou de passar aí o almoço de Dia dos Pais, e aí no almoço também se fala de negócios ou não? Mas nós fomos proibidos, né? Cara, A irmã mais nova. nossa, a minha irmã, Catherine, você tem que ver, ela fica brava com a gente. Porque antes de eu entrar no negócio, eu sempre gostei muito de falar sobre empresas, sobre... Eu me formei em administração, então esse é meu universo. Sempre gostei de comentar sobre podcast com meu pai. Pai, olha, tal empresa tá fazendo isso, tal empresa tá fazendo aquilo. Então, naturalmente, a gente sempre falou muito de negócio em casa. E depois que eu entrei na empresa, eu falava, na empresa vai ser de 8 às 18, a gente fala da empresa lá. Só que eu não consigo. Aí eu já chego em casa, pai, eu pensei numa coisa muito legal, olha, dá pra gente fazer isso. E Eu aí... não quero nem falar. Não, e ele já não tá aguentando mais. 3 mulheres falando na cabeça dele e ainda arrumou uma filha que agora é chefe, né? E aí a minha irmã fala... Dé, pelo amor, ela me chama de Dé, pelo amor de Deus, fala com isso com meu pai amanhã, não precisa trazer isso pra casa. Então, assim, eu preciso me policiar um pouco. Porque esse é um cuidado que eu sempre procurei ter, mesmo antes da Sandra estar lá conosco, né? De tentar chegar em casa e virar a chave, né? Descansar um pouco a cabeça. Descansar a cabeça, você pensar em amenidades, eu gosto de futebol, de ver outras coisas, conversar outras coisas, né? Porque na empresa, problema, gente, você tem todos os dias. E vai ter enquanto lá estiver, entendeu? Um dia menos, outro dia mais, mas todo dia tem. Todo dia você tem a certeza que você deixou de fazer alguma coisa. Você tem a certeza que poderia ter feito melhor. Isso aí isso é intratável, né? Então você vai conviver com isso. Se você não aprender a ter esses mecanismos de mudar, aí a cabeça aí fica insuportável, né? Então, assim, para você suportar aí 10, 15, 20 anos no segmento, precisa realmente ter esse comportamento, né? E aí até com respeito com a esposa, com a outra filha, né? Também porque, puxa, já estão juntos o dia inteiro, já falam vamos falar de outra coisa. E a gente estava até conversando, né, antes de iniciar a gravação, sobre a questão dos filhos que iniciam, que os pais são do campo, e aí, quando ficam na fase adulta, não querem estar no campo, porque escutaram a vida inteira que aquilo é muito difícil, que não dá dinheiro. Então, assim, o meu pai sempre foi um promotor da empresa lá em casa. Ele nunca falou de dificuldade, assim, porque o negócio isso ou aquilo outro. Ele sempre foi um promotor da marca dentro de casa, porque eu acho que isso é muito importante. E isso colabora para hoje eu também ser uma promotora da marca e querer estar dentro da empresa. Porque se você escuta a vida inteira que aquilo ali não dá dinheiro, que aquilo ali é só dor de cabeça, que é muito perrengue, cara, como é que você vai construir também uma sucessão dentro desse negócio? É inviável. É muito Então, eu acho difícil. que é muito difícil. Então, eu acho que essa convivência e esse relacionamento de falar da empresa também de uma forma positiva faz muita diferença. Será que vocês vão convencer a mais nova também? Eu já tentei. Mas é difícil. Ela tá fazendo engenharia elétrica agora, mas ela é de um outro mundo, assim. Ela Mas gosta. nada como o tempo, né? Você também era de outro é mundo, da verdade. administração. E aí ela fala, não, isso aí, essa função vai ficar com você, mas a gente vai plantando a sementinha. Eu falo assim, aprende AutoCAD, aprende a projetar projetos de irrigação. E ela já fica assim, Dé, você tá querendo me levar para esse caminho. Eu falei, com certeza. Como a gente conversou antes, né? O setor nosso do agro, né? O agro é uma palavra nova, né? Eu sou da roça lá, né? É muito místico, né? Que a gente passa por processo de famílias. A gente conversou antes, eu passei isso também para minha família, uma dificuldade, meu pai produzindo leite, sempre com dificuldade. E aí a gente fala, nós vamos estudar, não vamos mexer com isso e tal. Depois todo mundo volta a mexer.
é místico, né? Essa ligação que a gente tem com as coisas da terra, né? Passa de geração para geração, né? Então, às vezes, a pessoa não manifesta com 19, com 20, 24, 25 anos, mas em um dado momento da vida volta para aquele lugar, volta para fazer algo ligado àquela atividade, né? Então, é por isso que eu acredito, porque desde garotinho, eu lembro do meu pai e meu tio conversar, eles reclamavam do preço de leite, do preço da gasolina e do preço de funcionário, né? Da dificuldade. Cara, e as coisas vão se moldando, vindo novos formatos, novas ferramentas, e meus primos que falavam que não ia mexer, hoje são apaixonados, estão na atividade. Então, é cíclico, né? E nós vamos continuar aí por muito tempo. E eu acho que principalmente por aquilo que você falou antes, né? Hoje as pessoas não buscam apenas dinheiro, elas buscam prazer, satisfação naquilo que elas estão fazendo. E aí quando você volta e você tem essas raízes, né? Eu falo por mim, assim, né? Eu saí de casa muito cedo, meus pais são produtores rurais, ouvi muito isso. Nossa, é muito difícil, estuda para sair da roça, sair daqui. Você tem que ir buscar alguma coisa, porque a caneta é mais leve que o cabo da enxada. E hoje eu fiz o processo inverso, porque a gente não tem como fugir das nossas origens, mas que bom que a gente teve essa oportunidade de sair, de ter a experiência, de trazer uma informação diferente para que aquele processo não seja mais tão difícil, né? Outra coisa que sempre falo com elas, a gente tem que cuidar com as coisas irreversíveis, né? Se você tivesse terminado lá o 2º grau e voltado para a roça, era só aquela possibilidade, né? Depois de passar 10, 15 anos na atividade, era complicado para você estar aqui fazendo a função que você está hoje, né? Mas você buscar formações que te levam aos mais variados caminhos, amanhã você pode voltar para cá, né? Então aqui o seu campo, ele vai estar disponível. Isso está dentro de você, né? Então é importante se preparar para a maior diversidade possível de oportunidades. E com certeza você vai carregar sempre essa história sua com atividade rural. É complicado quando você, muito jovem, afunila e não cria uma alternativa, e aí passa 10, 15, 20 anos, tenta buscar, mais complicado, né? E trazer essa experiência, né? Porque hoje, uma propriedade rural é uma gestão de uma empresa. Você tem que lidar com nota fiscal, você lida com preço, com venda, com oscilação de mercado econômico, que vai refletir lá no insumo que você vai usar na lavoura. No produto que você vai vender. No produto que você vai vender e também no que você vai plantar, né? Exatamente. Então, se você não entende um pouco dessa gestão de contratação de pessoas, você deixa de trabalhar isso dentro da sua fazenda, né? E olha o valor agregado que você tem na propriedade rural, né? Se você pega pequenas propriedades com equipamento e tal, é uma fortuna. Exatamente. Valores que empresas médias na cidade não têm. Né? E está lá no campo aberto, à mercê de chuva, de sol, de frio, né? de intempéries, né? Então é complexo, né? Então realmente tem que se preparar. E é um valor que você tem investido de baixíssima liquidez, porque você vai vender uma máquina, ela é muito específica, não, né? As pessoas geralmente elas vão fazer um financiamento, elas não têm dinheiro para ir lá. É diferente de você ter um dinheiro investido, que você tem mais liquidez, né? Você tem mais flexibilidade. E às vezes eu acho curioso quando as pessoas falam, nossa, produtor rural compra uma máquina de 6 milhões. Compra, mas ele é um bem que não tem liquidez nenhuma. Ele tem uma dívida lá, geralmente. Depois ele vale a metade. Exatamente. E tá lá, como você bem colocou, suscetível a todas as intempéries do clima, né? Hoje tem que ter muito cuidado com essa questão de seguro e tudo mais, porque acaba, que nem a gente falou, é um campo a céu aberto, todo o seu patrimônio tá ali concentrado e você precisa ter uma gestão inteligente para que não coloque em risco todo um investimento de tempo e de dinheiro, né? E acima de tudo tem que ter coração forte, né? Ter muita emoção, né? E muita fé, né? Isso, porque eu não conheço produtor rural que não tenha fé. Tem que ter fé. Senão ele não teria coragem de plantar tanto dinheirinho lá embaixo da terra e ficar esperando. Eu falo assim, eu tenho muita gratidão, sabe, aos produtores, assim, pela oportunidade que eles me deram. Eu ser informado, que chegava propondo e fazendo. Eu falei, gente, mas esses caras têm coragem demais. Eu tive muitas situações que o produtor me ligava, Alessandro, vamos fazer.
assim, eu quero. Eu falei, rapaz, mas nunca foi feito assim. Vamos fazer. Você vê a coragem né, até para te dar oportunidade, e graças a Deus a gente fez e foi de sucesso, né? Foi um ganha-ganha, a gente ganhou, o produtor ganhou. Então, assim, realmente são pessoas, eu encontrei muitas pessoas especiais nesse caminho, né? Muito. Pessoas diferenciadas, com uma visão não foram pessoas que passaram por escolas ou por Harvard ou por onde quer que seja, mas com uma capacidade de visão e de empreendedorismo muito grande, né? E uma coisa assim, Catherine, que eu conheço muita gente que não é do segmento, né? E aí você fala que trabalha com agronegócio hoje em dia, as pessoas já olham assim, nossa, o agro é pop, é tech. Só que eu tenho uma outra visão, porque a gente, desde pequena, eu sempre vi a dificuldade, né, dos amigos do meu pai, porque esses clientes, muitos viraram amigos. A gente ia passar dia nas fazendas e tudo mais, você vê a dificuldade, a resiliência. Às vezes a pessoa perdeu tudo, faliu, teve que começar tudo do zero. Então, assim, eu olho para essas pessoas com um olhar de admiração, um pouco diferente do jeito que o nosso setor está sendo enxergue hoje em dia. Eu acho que a gente tem que olhar para ele com um olhar de admiração, de que essas pessoas são pessoas resilientes, que estão à frente de negócios que nem sempre foram negócios lucrativos, rentáveis, mas que foi preciso porque era às vezes a única oportunidade que a pessoa tinha. Então eu tenho muito esse olhar de admiração para dentro do segmento, sabe? E bacana isso que vocês falaram, né? Principalmente, o Alessandro colocou assim, que o produtor acreditava no seu projeto e ele incentivava. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais do agronegócio. Você nunca vai ver um produtor desejando mal de outro. Pelo contrário, se ele está fazendo algo que está dando certo, ele quer compartilhar aquilo e ele quer dividir a experiência dele com os outros produtores, né? Sim. Eu acho isso muito bacana. Isso aí é importante, esse comentário, assim. Todas as vezes que eu solicitei a um produtor a oportunidade de levar alguém para conhecer aquilo, eles foram prontamente abertos e tiveram maior entusiasmo de receber e de informar e de contribuir, né? Muito bacana. Isso aí é um meio, realmente ele transcende o que é o normal. Tanto que quando você falou que os clientes viraram amigos, é porque é isso, né? Você cria um relacionamento tão íntimo que você visita quando a filha casa, quando o filho nasce o bebê, e você cria esse relacionamento, né? Isso é muito legal. Eu já tive essas oportunidades, assim, de quase nascer bebê dentro do meu carro, meio de ser psicólogo quando tem briga de família. Você cria uma relação muito rica, né? E esse é o grande patrimônio que a gente carrega, sabe, Pedro? Então, assim, na verdade, eu sinto muita falta desse ambiente, de estar nisso todo dia, né? De estar nesse convívio que ele realmente, assim, a faculdade, a formação que eu recebi da minha família foi muito rica, mas eu tive a oportunidade de conviver num ambiente muito diverso, né? Porque a nossa região do Centro-Oeste, Brasília, ela é cosmopolita, né? Então vem vocês do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal aqui do Centro-Oeste, os mineiros daqui, porque Minas é um mundo também, mineiros de cada região, e isso traz para a gente todo dia um aprendizado novo, né? E a gente vai tentando se moldar, né? Essa é a grande riqueza de oportunidade, que às vezes as pessoas não enxergam isso no dia a dia. Às vezes a pessoa quer um resultado imediato com a venda de um produto ou de um serviço, mas às vezes uma viagem que você deu ali que pareceu perdida, mas uma palavra que você trocou, uma informação, ela vai te dar um outro caminho. E às vezes eu sinto até que aquela pessoa foi colocada ali por Deus para te dar uma orientação. Perfeito. Que às vezes você fica pensando, nossa, eu precisava entender realmente alguma coisa nesse sentido, e parece que aquela pessoa estava ali para me dizer aquilo. E é isso que você falou. Eu também faço parte do comercial da agência, né? E a gente é muito focado, claro, resultado, venda. Eu sempre falo, a gente sempre tem que ser mais interessante do que interessado, né? Sim. Você não chega vendendo, você chega oferecendo o que você tem, a forma que você pode ajudar de alguma forma. E aí, sim, em algum momento, se a pessoa precisar do produto que você quer vender, ela vai te procurar, ela vai lembrar de você, né?
Uma coisa, até estava conversando com uma colega que veio aqui na semana passada, com a Ana, ela falou que a gente quer ser enxergue como uma pessoa que resolve os problemas. E eu acho que isso é muito intencional, né? A gente precisa ir no produtor com a intenção de ajudar ele a resolver o problema. Ele tá te enxergando ali como uma pessoa que vai ajudá-lo. Então, às vezes a gente vai muito com sede ao pote de vender essa caneca, vender esse copo, mas na verdade, às vezes a gente vai para poder fazer um outro tipo de relacionamento e a gente tem que estar aberto a isso. Que legal. Sandra, eu queria que você falasse para as pessoas que estão, às vezes, no momento que você tá, assim, de desafio, de encarar, né, como você falou, um negócio de 16 anos, que não começou ontem, que tem toda uma trajetória, mas que ao mesmo tempo você tem que olhar para frente também e trazer essa inovação. O que você diria para quem tá em dúvida aí? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Gente, dá. Eu acho que a gente só não dá jeito para uma coisa nessa vida, que assim, a gente precisa ter essa resiliência de que se você está nessa oportunidade, você precisa se preparar, estar perto de pessoas boas, fazer esses relacionamentos, que eu acho que sem pessoas boas ao nosso lado a gente não chega a lugar nenhum. E se você tem a oportunidade e falta só um empurrãozinho, estou aqui para poder te dar esse empurrãozinho, vá. Mas vá com a coragem e com a certeza que você precisa se superar dia após dia, mas que várias pessoas conseguiram, a gente consegue também. Que legal. Alessandro, e você na condição de pai, de sócio, né? Que aí também ficou com o pezinho atrás antes de colocar a sua filha no negócio. O que você diria aí para um pai que está na mesma situação que a sua? Assim, eu falo em geral para os pais que estão sendo pai recentemente, né? Põe seus filhos para caminhar do seu lado, sem esse objetivo de induzir, de impor, de dê bons exemplos, né? Na verdade, o que arrasta a gente é bons exemplos. A partir do momento que você dá bons exemplos e você se torna uma referência para aquele seu mundo, as pessoas vão tentar repetir. O que eu vejo, assim, muitos pais deixam os filhos de lado, não acompanham no dia a dia, porque dá trabalho, né? Você vai pegar um filho, pôr no carro, tem que estar tomando conta dele lá na fazenda ou lá na empresa, mas traga eles caminhando sempre contigo, porque o teu exemplo vai ser, na verdade, a abelha que vai picá-lo e vai fazer ele amanhã falar, não, eu quero seguir esse caminho. Não tenho dúvida, né? E mesmo que ele não siga o caminho dentro do seu negócio, mas que ele leve com ele a essência que você tentou implantar, né? Nada que é imposto, ainda mais com jovens, você não faz imposição, né? Nada que é imposto traz bons resultados, né? Eu acho que a gente tem que levar uma vida naturalmente, com bons exemplos, e na caminhada vai trazer essa transformação, né? Que legal. Ô, Sandra, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa de vocês, quais são as redes sociais para a gente conhecer? A gente tem um site, Rural Top, comercial agrícola. O Instagram a gente também tá como Rural Top Comercial Agrícola. Lá a gente posta vários bastidores de projetos, estamos começando a colocar mais informações, lá também tem as marcas que a gente trabalha, e se alguém precisar também entrar em contato para conhecer mais sobre os nossos projetos e os nossos produtos, a gente fica à disposição aí pelo Instagram, e aí depois eu posso deixar o meu contato também. Que legal. Alessandra, agora uma última pergunta para você. Foi bom aceitar o convite da Sandra? Foi ótimo. Tá mais tranquilo. Tranquilo. Tá vendo? A gente tem que ser exposto ao desafio sempre, né? É isso aí, tem que autodesafiar. É isso. Obrigado pela recepção. Que legal. Obrigada, Catherine. Eu acho que eu jamais imaginaria estar num podcast junto com meu pai, refletindo sobre o Dia dos Pais ontem, na quinta-feira, eu tive essa ideia e eu falei, cara, eu acho que faz sentido. E nada melhor do que, né, a gente estar ali pertinho do Dia dos Pais para poder comemorar dessa forma também. Eu me desafiando e desafiando ele junto. Que legal. Eu quero dizer que vocês formam uma ótima dupla. Eu tenho certeza que a empresa vai continuar por muito tempo ainda com vocês dois no negócio. Muito obrigada, Catherine. Obrigada, eu agradeço.
Alessandro, por ter aceitado o convite, Sandra também, né? E obrigada mesmo por vocês terem vindo. É sempre um prazer poder ouvir boas histórias e boas experiências. Acho que vocês contribuíram muito para os nossos telespectadores. Que bom, fico feliz. Espero que a gente possa inspirar, nem que seja um pouquinho, as pessoas que estão nos assistindo. Que legal, obrigada então. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Amém. E assim a gente encerra mais uma edição do podcast no AgroPod. Eu fico por aqui, mas eu espero você na próxima segunda-feira, às 19 horas. Até mais. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.